Boa noite, Melissa, boa noite, Carla. Tudo bem com vocês? Eu tô bem, professor, de você, tudo bem? Tudo bom, tudo jóia. Gente, eu estava conversando Boa aqui um pouco. noite, tudo bem? Boa noite, conversando aqui um pouquinho antes, né? E hoje, o nosso segundo contato aqui, eu vou até enviar também, talvez, nesse aqui do seminário mesmo, eu acredito que talvez aqui a gente não consiga colocar um arquivo, mas na aula da semana passada, a gente teve também um PowerPoint, um slide, né, falando aqui um pouquinho sobre matemática financeira e eu fiz até um aplicativo, quer dizer, usando inteligência artificial, né? Coloquei os dados ali principais ali que a gente precisava e só que agora eu coloquei dentro do meu Drive e agora vocês podem ter a questão do acesso. Acho que vai ser, sim, bem legal, bem interessante. Vou deixar aqui para eu não esquecer. Aqui, ok? Deixa eu pegar aqui. Aí eu vou até pedir para vocês se vocês conseguem acessar ou abrir esse link que eu mandei aí para vocês. Vê se vocês conseguem. É um simulador de viabilidade financeira. Só que não pode ficar brincando com ele depois, não, hein? Tem que voltar. Tem que voltar para a aula aqui. Se alguém clicar aí consegue? Boa noite aí também, Aline, Ana Paola ou Ana Paula. Não, alguém conseguiu abrir o link? Melissa, Carla, que estava aí um pouquinho antes. O meu não abriu, professor. É mesmo? Pode ser algo, deve ser talvez que eu não esteja logada no Google, talvez possa ser, não sei. Tá. O e-mail do. Uhum. Mas eu também consegui. É. Não consegui. Então, deixa eu fazer aqui o meu login aqui, que era para todo mundo que tem o link, conseguiria entrar nesse aí facilmente. Não é a de hoje, né, a aula de hoje, mas é o que a gente fez na semana passada e eu acho que ficou até bem, assim, bem legal, bem interessante, porque foi a gente diz às vezes a cerejinha do bolo, certo? A cerejinha do bolo ali, esse aqui. Vou tentar aqui, mostrar aqui para vocês. Não, a gente vai no que é prometido de hoje, depois a gente volta nesse aqui. Hoje a questão é tanta segurança que é muito número. Aqui eu estou no número aqui da Authenticator aqui do Google. Olá, Ana Beatriz. Boa noite. Ou será que tem que ligar o VPN para poder conseguir acessar esse link? Ele estava na minha conta aqui. A princípio, ele não precisaria, assim, todos os que tivessem a questão da conta, né? Teria essa verificação aqui. Mas a gente pode começar, eu começo aqui com uma outra parte, e aí a gente volta nesse aqui, pode ser? Que aí o principal, hoje, eu queria ver com vocês um pouquinho sobre tabela saque e tabela price, né? Ok? Esse aqui eu queria ver hoje aqui, principalmente. Aqui, inclusive, o meu está aqui, qualquer pessoa que tiver quanto à questão do link, teria aqui a questão de acesso. Ok, depois a gente vê aqui novamente aqui.
Aqui tá dando, tá dando certinho aqui. Mas tudo bem. A gente volta aqui e faz essa parte aqui. Vou até colocar ele de novo aqui, o link, ó. Mas, pelo jeito, o link é o mesmo aqui, apesar da autorização aqui. Tá joia. Vamos lá. Bom, pessoal, primeiramente, né? Mais uma vez, boa noite aí para vocês. A gente vai conversar aqui um pouquinho. Deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Sidney Lins, sou professor aqui também da PUC, nessa disciplina. Boa noite, Ítalo. E a gente divido com a professora Josmária. A gente vai trabalhar aqui um pouquinho na aula passada foi mais sobre viabilidade financeira, sobre a questão de TIR, VPL, né? TIR é a taxa interna de retorno, questão de VPL, o valor presente líquido, né? A questão do PMT, que são a questão dos pagamentos. E hoje, Kim, a professora Josmária sugeriu que a gente trabalhasse aqui um pouco sobre as tabelas SAC e Price. Então, fiz aqui um material hoje à tarde aqui e vou estar trabalhando aqui com vocês, tá joia? Espero aí que vocês estão vendo aí direitinho a minha tela. Aparecendo alguém? Dá só sim, um joinha? Beleza, então. Então, a gente trabalhar quanto a essa questão aqui da tabela SAC, né, e Price, que são sistemas de amortização, e vou começar com alguns exemplos. Esse aqui como se a gente tivesse um empréstimo aqui sem carência, e a gente usa uma e utiliza a outra. Já tem algum de vocês que já conhece aí sobre a questão dessas tabelas? Vou ver se eu Já colocar no conheço, sim, professor. Ô, Bem Melissa. superficial. Eu conheço, sim. Né? Sei o entendimento teórico delas. Aham. Então, se alguém aí já pensou ou começou a financiar uma casa, talvez tenha que ter escolhido, talvez até mesmo a Price aí, né? Mas vamos lá, vamos fazer juntos aqui, vamos trabalhar. Estou com duas telas, se eu estiver olhando às vezes para baixo, é porque eu estou procurando também vocês aqui, certo? Aqui junto nas duas telas aqui, para eu poder acompanhar aqui tanto de um jeito quanto de outro aqui, tá? Fazer aqui o melhor aqui, né? Tá? Então, esse material, a gente vai começar com um conceito básico aqui, né? Esse aqui do SAC versus Price. O SAC é o sistema de amortização constante. O nome já está dizendo tudo, né? Então, a gente vai ter uma amortização fixa, né? Todo mês. E os juros, eles incidem sobre o saldo devedor. Então, eu tiro uma parte e aquele saldo devedor, aí sim que eu vou colocar o percentual. Então, esse saldo devedor, né, ele vai ali cair rapidamente e a prestação ela vai diminuindo com o tempo, tá? A prestação ali diminui com o tempo. E o price ali, né, um sistema francês, ele é uma prestação fixa todo mês. Vamos dizer assim, a grande vantagem, talvez, que a gente tenha da Price é uma previsibilidade, certo? Eu sei que é esse valor, eu já coloco ele no meu orçamento e eu vou levar ele até lá na frente. Então, esse seria talvez aí as diferenças, né? Então, a prestação fixa todo mês, os juros decrescem sobre o saldo devedor, né? A amortização cresce a cada mês, compensando essa queda de juros. Joia? Isso aqui é só a figurinha, não é do Einstein
aqui não, se é quadrado é aqui não. Então, a fórmula aqui da amortização que a gente vai ter, a gente pega o valor primeiro, né, o valor do empréstimo, a gente vai dividir pelo N, que é o número aqui de prestações, nós estamos usando isso aqui, tá bom? Para ficar bem fácil. Eu gosto desses números assim redondos, porque a conta fica... A gente não precisa de complicar, né, aqui para poder aprender. Depois a gente complica, depois a gente coloca número quebrado, aquela coisa toda. Mas aqui a gente tem que fazer o mais simples possível, né, para poder entender. Então, o empréstimo de 120 mil, a taxa aqui de 1% ao mês e o prazo de 12 meses. Por que 12 meses, né? Eu dividi isso aqui por 120 por 12 para dar 10 mil aqui por mês para ficar facinho, certo? Então, está aqui, ó. O 120, eu divido aqui por 12, que é meu N, vai dar aqui 10 mil por mês, ok? Os juros do mês K, o que é o mês K? É o mês que vai sendo ali incidindo, né? Os juros que incidem sobre o saldo devedor do mês anterior, por isso que é K menos 1. Então, se eu estou no mês 3, eu vou colocar os juros em cima do saldo devedor do mês 2, certo? Por isso que é K menos 1 ali, tá? E a prestação do mês K, né? Vamos dizer assim, do mês 3, eu vou ter essa parte aqui do valor do empréstimo, que é a amortização, né? Mais a soma dos juros decrescentes, ok? Os juros aqui decrescentes. Até agora aí, tudo ok? Tudo tranquilo? Essa parte aqui. Às vezes eu tenho que colocar aqui para poder vê-los, mas se vocês colocarem um joinha, alguma coisa assim, um emoji, a gente vai conseguindo. Ou até mesmo pode dar uma paradinha aí, se for o caso, no microfone. Combinado? Vou usar. Minhas filhas falam que isso é meio velhinho, né? De ficar colocando emoji, assim, de colocar um joinha aí, mas só para a gente poder acompanhar mais fácil, tá bom? Então, vou voltar aqui com essa parte aqui. Bom, vamos lá. Então, se a gente pegar aqui uma planilha, vamos fazer uma planilha aqui, só para mais simples, de mês 1 até o mês 3, né? Então, a gente tem um saldo devedor, juros, amortização e a prestação nos primeiros 3 meses do sistema, como eu disse aqui, né? Sistema SAC, né? Nosso empréstimo é de 120 mil. A gente pegou lá, quando a gente vai fazer a continha, né? Coloca lá menos 120 numa própria planilha, fica facinho aqui. Aí o saldo devedor final nesse primeiro mês é menos 120 mil. Eu vou colocar aqui os juros de 1%, certo? Juros aqui de 1%. Então, 1% em cima do... Lembra lá? K menos 1? K menos 1 é o saldo devedor do anterior, né? K menos 1 aqui. Então, sobre 1% sobre 120, 1.200. E a minha amortização vai ser de 10 mil. Lembra aqui, ó? Esse aqui é a amortização. O outro que eu estou pagando são os juros, tá? Esse aqui é a questão dos juros. Então, a minha prestação aqui vai ser 1.200, que é os juros de 1%, com a amortização de 10 mil, 11.200, tá? 11.200. Essa é a minha prestação. Mas o que eu amortizei foi 10 mil. Eu não posso pegar aqui 10 mil com mais 1.200, né? 11.200, 120 mil menos 11.200 aqui, ó. Essa é só a prestação, mas o abatimento é só de 10 mil. Agora, meu saldo devedor é de 110 mil, certo? 110 mil. Bom, dentro desses 110, vou pegar aqui os juros, né? K menos 1 é esse aqui, né? 110. Então, agora passo ele para cá, 1%, 1.100, amortização é sempre 10 mil, 10 mil, 10 mil, né? Mas vocês estão vendo aqui, ó, a prestação ela vai diminuindo, certo?
ela vai aqui, ó, diminuindo. Ela vai 11.200, ela vai aqui para 11.000, 11.100, no mês 3, 11.000, né? E ela vai caindo. Então, a amortização, ela permanece constante em 10.000 a cada mês, e os juros e a prestação caem 100% por período, tá? 100% ali por período. Então, se a gente pegasse esse mesmo padrão, né? Aqui, nós paramos aqui no mês 3. Se a gente pegasse o mesmo padrão do mês 4, mês 5, quando a gente chegasse lá no mês 12, tá? Lá no mês 12, nós vamos ter ali um saldo devedor, né? Um SD aqui, um saldo devedor de 10.000, 1% ali de 10.100 reais, então vai ser 10.100 e aí o saldo vai para zero, ok? Saldo ali vai para zero. Tranquilo isso aqui? Alguém pode escrever aí para mim aqui, ó, escreve aqui no chat assim, tranquilo, só para eu ficar tranquilo aqui também, ou alguma pergunta específica? Joinha, só para a gente... Tranquilo, ótimo. Melissa colocou aqui tranquilo, eu já fiquei tranquilo aqui. Beleza, Melissa, obrigado. E então, esse aqui é o padrão, certo? Padrão aqui. Até fiz aqui uma outra planilhazinha aqui com um outro valor que a gente vai fazer tipo um exercício aqui para ficar um pouquinho mais fácil, tá? Bom, vamos lá então. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a tabela, que é a planilha Price. Ela, sim, até a fórmula, né? A gente vai ver ali que é um pouquinho diferente, certo? Um pouquinho diferente ali. Mas também não tem nenhuma, sim, complexidade muito grande ali, né? Então, a tabela Price, ela utiliza a fórmula da série uniforme, porém, a gente chama de postecipada, certo? Postecipada. Então, a gente vai ter aqui uma prestação a prestação ela vai ser fixa. Lembra lá da anterior? Anterior, ela vai diminuindo, né? 11.200, 11.100, 11.000, né? Até chegar aqui numa prestação de 10.100 para poder zerar. Essa daqui, a gente já vai calcular uma prestação, e essa prestação ela vai até o final ali, certo? Ela vai se manter até o final. Depois a gente vai ver ali pontos a favor, pontos negativos, né? Pontos contra e a favor. Mas isso aqui, de uma certa forma, a gente tem uma previsibilidade, certo? Uma previsibilidade ali. Uma das coisas, então, que a gente tem que fazer é esse primeiro aqui, é o fator. Vamos lembrar? Nós temos aí 1% ao mês. Por isso, se a gente pegar 1% e passar para índice, vai ser 0,01, certo? 0,01. Como a gente tem que somar a questão do 1 aqui, então a gente vai ficar 1,01. E nós vamos ter 12 meses, ok? 12 meses. Então a gente pega 1,01 elevado a 12 e a gente vai encontrar aproximadamente essa taxa aqui, ó, 1,126825. Estão vendo? Olha, se a gente pegasse redondinho, né, seria 12%, certo? Seria 12%. Mas aqui a gente está vendo que está elevado. Então, é como se a gente estivesse fazendo ali juros sobre juros. Tá? Por isso que, no final aqui, ela dá maior, né? Muita gente fala, eu quero ter aquela renda de 1% ao mês, né? Então vou pegar uma taxa anual de 12%. Não, você tem que pegar uma taxa anual
12,7, né? Que é igual essa daqui, ó, de 12,7, para que você tenha 1% ao mês, certo? Para poder estar fazendo ali. Então, o cálculo vai ser 120 mil, né? Vezes a questão aqui dos 10%, vezes, aqui, ó, a taxa é 10%, vezes esse fator, que é 1,12, dividido pelo fator, certo? Menos 1. Então, o fator aqui, menos 1. Tá? Então, eu pego o meu valor e vou multiplicar. Só que está vendo que está entre parênteses aqui? É como se aqui tivesse o parênteses, né? Então, primeiro eu tenho que resolver essa parte aqui de cima, resolver a parte de baixo, dividir o de cima pelo de baixo, aí depois é que eu vou multiplicar, né, pelo valor. Então, se eu resolver essa parte aqui primeiro, vai dar 0,088849. Aí sim, eu vou multiplicar aqui pelo 120, tá? Com esse cálculo, eu tenho aqui o valor do meu P, a minha prestação fixa. Ou seja, todo mês, nos próximos 12 meses, eu vou pagar R$ 10.661,88. Vamos fazer aqui um comparativo aqui, ó. Aqui eu começava com 11.200 e terminava com 10.100, certo? Ó, 11.200 e terminava com 10.100. Esse aqui, ela é constante. Ah, mas é bem menor do que 11.200. Sim, só que ela também vai postergar até a última, né? Enquanto a última aqui vai ser só 10.100, ela vai se manter aqui nesse valor, tá? Como é que a gente faz esse cálculo aqui, ó? Então, no sistema PRAS, a prestação sempre é a mesma. Está aqui, ó, prestação 10.661, é a mesma. Tá? Observe que com a amortização ela cresce enquanto os juros elas diminuem. Então, mesmo valor, aqui 120 mil, certo? Agora, eu tenho os juros de 1%, ó, 120 mil vezes 1%. Okay? Vou ter aqui uma amortização, o que vai abater realmente vai ser esses 9.000, né, 461, certo? Por quê? Porque tem a questão aqui dos juros, tá? Então vai ficar aqui, ó, 110.538,12. Então vamos lá, vou pegar aqui, a gente poder fazer a continha aqui, né? Vou pegar uma calculadora aqui do próprio calculadora que a gente poder colocar aqui. Beleza. Nós vamos pegar aqui os 120 mil, menos, lembra que eu estou amortizando isso aqui, né? 10.661,88. Ok? Eu 508 aqui. Ok. Uhum. A prestação, ela continua ali constante, certo? Aqui, ó. Deixa eu fazer um negocinho aqui, colocar aqui vocês. Estou com duas telas aqui, pessoal. Às vezes desculpa aqui pela questão aqui de ter que ficar trocando aqui, certo?
Isso, deixa eu voltar aqui com essa aqui. Aqui, ó. Deixa eu colocar pequenininha, né? Mais fácil aqui. Então, se eu pegar aqui, só para poder mostrar, né? 120 mil menos 9.461,88 está aqui em cima. 110.538,12, tá? Que é esse valor aqui, 110.538,12. Estou tirando aqui esse de cima, aqui, né? 9.461. Então, a price, a gente vai ter ali um padrão, né, que vai ser observado. Primeira coisa, né? As prestações sempre iguais, tá? Todos os meses, 10.661,88. Isso facilita o planejamento financeiro e o controle do orçamento, né? Você sabe que vai ser o primeiro, segundo, terceiro, até o 12º mês, certo? Os juros, na verdade, eles diminuem. Então, os juros caem conforme o saldo devedor ele vai reduzindo, tá? Então, ele vai aqui, ó, 1.200, 1.105. Por quê? E como você está fazendo aqui, ó, você já está abatendo e é em cima desse valor, esse 1% é em cima aqui do saldo devedor. Por isso que as pessoas falam, abate quando você tiver um valor maior, né? Você tenta abater ali a questão do saldo devedor. Mas a minha prestação não cai. Sim, mas os juros que vão incidir em cima do saldo devedor vai diminuir aqui, ó. O quê? Você vai abater em cima desse valor aqui, né? Então, vamos só fazer um número aqui para ficar redondo, né? Se eu pudesse, depois que eu paguei esses 10.661, pudesse aportar, né? Colocar ali mais R$ 10.538,12, certo? Aqui embaixo ficaria 100 mil, ok? Aqui embaixo ficaria 100 mil. Ao invés dos dos juros aqui ser 1.105,38, aqui como 1% de 100 mil seria aqui R$ 1.000, ok? Seria aqui R$ 1.000. Então, esse seria o valor que eu já teria ali diferenciado. Ok? Estamos juntos aqui. Deixa eu voltar aqui com vocês. Professor, ok. Só Sim. uma pergunta. Claro. Na tabela Price, tem a opção de ser pré-fixada e pós-fixada? É na tabela Price que tem essa opção? A questão de juros? É uma taxa de pós-fixado, que ele não é fixo a parcela, a prestação por mês. Ele vai crescendo. E a fixada, que é essa que você explicou mesmo. Da Price, normalmente, ela já é os juros fixados. Por isso que você tem uma prestação só já para as duas. Não sei se talvez não entendi, não sei se eu entendi a pergunta, desculpa, talvez É porque eu... tem uma taxa no financiamento que se chama pós-fixado e pré-fixado. Uhum. Aí ele está agregado na tabela Price. Eu não sei se realmente está na tabela Price ou ele é à parte, sabe? Não está nem na tabela Price nem na SAC. Seguinte, ela pode ser usada, né, tanto em operações que são pré-fixadas, quanto pós-fixadas. A diferença não está muito no sistema de amortização. Não sei se eu estou aqui embaixo, eu estou olhando aqui para vocês aqui embaixo, aqui na outra tela aqui, certo? Aqui eu estou vendo a Melissa aqui, tá? Então, Melissa, ela no sistema não está no sistema de amortização em si, né? Porque é sempre o mesmo. As parcelas são fixas, né? Calculadas aí pela fórmula nessa série que é uma série uniforme, né? Mas
na forma como a taxa de juros, né, ou a correção das prestações é definida, talvez a gente possa usar aí, por exemplo, no caso de tabela price pré-fixada, a taxa de juros, e a gente pode colocar ali também o índice de correção, se Uhum. houver, né? Eles são definidos já no início ali do contrato. Isso. Então, o que vai acontecer? Você vai saber ali de antemão que aqui, Melissa, estou te vendo aqui agora, que o valor aproximado das prestações, em termos reais, que pois o banco ele vai, assim, incorporar, né, uma estimativa de correção dessa taxa oferecida. Em geral, né, sim, normalmente o contrato ele fica mais previsível, tá? Mas Isso. a taxa tende a ser um pouquinho maior para compensar esse risco assumido pela instituição. Tá? Ela Entendi. vai, Tipo, da então, por queda do exemplo, Selic ou alguma coisa assim, né? por exemplo, um financiamento imobiliário com uma taxa X% ao ano, mais uma correção pré-fixada de 3% ao ano, certo? Ele vai colocar uma taxazinha ali em cima, né? Então, o banco ali ele vai calcular as parcelas pela fórmula price, mas já vai considerar esse percentual fixo ali de correção. Então, Aham. essa é a Fixado. pré-fixada. Agora, vamos tentar colocar a questão aqui da pós-fixada. A gente vai ter a taxa de juros, né, ou a correção monetária, ela é calculada após o período com base, aí sim, em algum índice do mercado. Isso. Pode Na ser queda ou no aumento, né? ATR, IPCA, GPM, CDI, né? E a gente coloca. As parcelas iniciais ali, elas podem ser menores, mas elas ficam Elas vão mudando, né? reatualizando, vamos colocar Isso. esse nome assim, certo? A É mais. cada reajuste de acordo com o índice vigente. Não, Então, entendi. taxa aumentou, aí vai lá, né? Então, É o risco. o custo final vai depender muito do comportamento desse indexador ao longo do tempo, né? O que traz mais incerteza, não para o banco, mas para você que é o tomador, né? Comprador, sim. Para quem está tomando. Então, por exemplo, uma, uma, uma taxa que seria uma taxa fixa, por exemplo, uma taxa fixa mais a TR, né? Então, as amortizações, elas, assim, seguem o sistema price, a parcela constante em termos de saldo devedor, tá? Mas o valor em reais, ele é indexado, por exemplo, nesse caso aqui, a TR de cada mês, certo? A TR ali de cada mês. Não, sim. Ficou claro sobre isso, essa Não, parte? ficou. É porque meu namorado, ele queria financiar um terreno, sabe? E aí eu entrei no meio para poder perguntar sobre a questão das tabelas mesmo, para saber como que seria a questão do financiamento e tudo mais. E aí eu perguntei, né, se seria Price ou a saque. E aí ele me falou que seria essa pós-fixada ou pré-fixada. Eu ainda não tinha conhecimento dela, porque para mim era a Price. E é o que você explicou mesmo, que era a prestação fixa todo mês. Com Uhum. no final você ia dever mais, era um saldo devedor maior, assim, em questão de juros. No final você pagava o dobro do que você realmente tinha comprado. Então é pior. Uhum. Mas, E aí ele mas falou você comigo tá, da é, pré-fixada e da pós-fixada. mas ele já te deu uma taxa fixa, certo? Uma taxa que Não, vai. deu a taxa fixa e tudo mais. Tá. Quando a gente tem ali o risco, vamos dizer assim, a price pré-fixada, para quem está tomando, no caso de vocês, né, tomando ali a taxa, é, ela, o risco é menor, tá? Exatamente.
O É risco é porque o menor. corretor de imóveis ele começa a te falar assim, não, que aí ele vai para pós-fixado, porque ela começa com uma prestação menor, né? E ela vai subindo aos anos, conforme as taxas vão aumentando ou diminuindo. Então ele É, fala assim, ah, você vai ter um início aí, você vai pagar, sei lá, R$ 500 por mês, R$ 1.000 por mês. Só que ele, obviamente, ele não vai te auxiliar e te explicar que vai aumentando e aumentando muito a respeito das taxas, né? Se elas vão aumentando ou diminuindo, enfim, o risco que você corre. E eles não te apresentam isso, sabe? é, Aí você tem que ter um pouquinho de maldade. Mas aí no é, final eu nem fiquei com um terreno, não, porque tava ficando muito caro o financiamento. é porque é como se ele já colocasse assim, ó, eu vou te cobrar, se for pré, né, fixado, Aham, o valor de hoje a Selic 14,5, isso. mas eu vou te cobrar aqui mais 3,5, né, 15, Isso. 18%. Aham, Só que essas 18 aí vai até o final, certo? exatamente. Agora, a outra é o seguinte, ó, vai ser esse aqui, mas nós vamos colocar aqui o IPCA, por exemplo, ou colocar Entendo. Selic. Se a Selic cair, beleza, Mas né? que é difícil. Se a Selic aumentar, aí a prestação lá na frente ela vai aumentar também a questão da taxa de juros, tá? Uhum, tá entendido, professor. Obrigada. Nada, beleza, isso é ótimo, porque a gente está colocando na prática, né? Isso aqui Sim, para poder ver, isso é bom aí o tempo todo, né? Financiamento de casa, de carro, né? Mas sempre os vai juros cair isso. regaça, você não tem dinheiro. Aham. Então, ó, Gata. na praia, o padrão observado é todos os meses, no nosso exemplo aqui, né, o mesmo valor. Os juros eles caem conforme o saldo devedor reduz, né? 1.200, 1.105, 1.099, né? Igual está aqui. 1.200, 1.105. Veja que a prestação ela aumenta. O que está complicando aqui é o juro, certo? Aí eu não consigo fazer toda a questão da amortização ali, né? Porque a prestação é essa, certo? A prestação é essa, mas eu tenho que tirar os juros. Aí o que amortiza é essa diferença, né? Se esses juros aqui aumenta, aí eu estou amortizando menos, né? É isso mesmo, Melissa? Né? Vai ficar desse, Sim. desse jeito aí. Beleza. A amortização ela cresce, né? No caso daquele exemplo nosso ali, a parcela de amortização ela aumenta cada vez, 9.400, 9.556, né? 9.400, 9.556, 9.652, né? E o saldo zera no mês 12. Lógico, né? Todos vão zerar no mês 12, né? Cai a zero com pequenos ajustes de arredondamento. Aqui vai fechar, mas aqui também, com certeza, né? No saque aqui, foi financiado por 12 meses, todos têm que chegar lá. Então, caímos mais uma vez, né, na questão ali dos juros, certo? Na questão ali dos juros. Então, uma comparação aqui de saque e price, né? Sistema saque, prestação ela decresce 11.200, 10.100, né? Tem ali a questão dos juros decrescentes maiores ali no início, né? E eu vou ter uma amortização constante, os 10 mil. E a price, eu vou ter a prestação é constante. Veja, ó, sempre alguma coisa ali vai ser constante, né? O saque é a amortização. A price é a prestação, tá? Então, os juros decrescentes, né, ao longo do tempo e a amortização ela é crescente ali ao longo do tempo, tá? Então, aqui uma questão só para poder mostrar aqui que esses aqui são os mesmos, a amortização. E aqui o mesmo é a prestação, tá? Então, amortização e prestação. Juros maiores no início, né? E juros decrescentes aqui ao longo do tempo, né? Com uma amortização aqui que seja crescente, ok? Então, aqui, uma
prestação, né, mês a mês aqui. Talvez eu tinha que ter colocado isso aqui num, num eixo logarítmico, assim, né, para ficar mais fácil. Aqui ficou muito pertinho. Mas a gente vai ver aqui esse encontro aqui, né, aqui no mês 6,5, certo? Entre o mês 6 e o mês 7, tá? Então, aqui no saque, a prestação cai linearmente, né? Vai caindo aqui linearmente, de 11.200 até 10.100, né? Uma redução de 100 por mês. E no price, a prestação permanece constante, 10.661 durante os 12 meses. As linhas se cruzam no mês 7, né? Aqui, mais ou menos aqui, entre 6,5 aqui, 7 já está aqui junto, quando o saque passa a ser mais vantajoso em termos de prestação mensal, tá? Quando usar um sistema e quando usar outro. Escolha o saque quando o devedor tem renda maior hoje, né, e quer amortizar a dívida mais rapidamente. Então, ela aceita prestações iniciais mais altas em troca do menor custo total de juros, né? Então, busca ali uma redução progressiva, né, do comprometimento de renda ao longo do tempo, certo? E você vai escolher a price quando o planejamento mensal é rígido, né? Exige previsibilidade total. Isso aqui tem que caber dentro do meu orçamento, né? O fluxo de caixa ele é estável, né? E a prestação igual facilita o orçamento doméstico ou empresarial, desde que você tenha fixado essa taxa, né? Não seja aquela taxa como a gente conversou aqui, antes ali com a Melissa, né? Que ela possa ser alterada. E a capacidade de pagamento inicial, ela é limitada e não comporta prestações ali mais altas, tá? Aqui tem um exercício de fixação, mas seria para uma atividade que a gente poderia fazer em sala, né? Ou aqui, mas deixo aqui com vocês aqui depois para poderem se divertir aqui um pouquinho mais, certo? Fazer as tabelas, né? Você pode montar a sua tabela aqui de saque para 100 mil de 6 meses com uma taxa de 1,5, né? Ao invés de 12, passa para 6, ao invés de 1, passa para 1,5, né? Comparar aqui o total pago, calcular o total pago em cada sistema, no final do prazo identificar essa diferença, né? Você pode usar uma planilha, tá? Mas pode usar também HP12C, tá? Aí você vê usando a função de pagamentos, né? Com os parâmetros de valor presente, né? Price value, que é o valor presente, né? A taxa e o N, que é o número, né? O número de prestações, né? O sistema tem um menor custo total, por quê? Relacione com o conceito de amortização, né? Uma dicasinha aqui, no saque, a amortização constante é 100 mil, né? Dividido por 6, 16.667. No HP, se você for usar, né? Coloca lá o PV aqui como 100 mil, o I, né? Que é a taxa 1,5, N6, e aí pede para calcular ali o PMT, tá? O valor das prestações aqui. Combinado? Coloquei aqui depois, eu acho que até nesse final de semana, deixa eu ver se foi isso mesmo que aconteceu aqui, só para a gente poder aqui finalizar. Acho que nesse final de semana teve o exame de suficiência, certo? Um exame aqui de suficiência. E esse exame de suficiência, na questão 3, usava a tabela SAC. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Ó. Deixa eu ver se ele coloca aqui a questão da questão, que aí eu ponho os dois aqui para vocês. Então, deixa eu colocar aqui.
cada uma dos valores que estavam aqui. Deixa eu ver aqui. Aline Angel. Deixa eu completar aqui, passar aqui para o de baixo aqui. Isso mesmo. Para passar aqui para o de baixo. Ótimo. Difícil formatar aqui quando a gente está colocando no Excel, né? Excel que fica mais complicadinho aqui para a gente aqui. Deixa eu passar isso aqui para um Word aqui, só para a gente finalizar essa parte aqui. Porque aqui a leitura não ficou muito boa, não. Vou ver aqui para colocar aqui uma fonte aqui que fica mais fácil. Ótimo. Vou colocar aqui e aí a gente encerra nessa parte aqui, tá bom? Vou apagar o que eu tinha feito aqui anteriormente. Isso. Coloco uma aqui do lado da outra, e aí a gente vê aqui e encerra essa parte, né? Logicamente, se vocês não tiverem mais uma pergunta específica, que foi boa, né? As perguntas que estavam aí foram boas aqui. Ok? Estão conseguindo ver aí minha tela aqui novamente? Quem pode dar aí um... Deixa eu ver aqui um ok. Sim, a Aline está falando que sim. Ok. Então tá. Então, aqui a gente tem aqui a questão do saldo devedor, certo? Aqui no início. Posso mexer muito aqui não, senão elas ficam saindo aqui. Então, uma empresa, né, que decidiu renovar parte da sua frota adquirindo veículos para não descapitalizar o caixa da empresa, a diretoria decidiu financiar 240 mil, né, junto a um banco. O contrato de financiamento prevê que a dívida seja quitada por meio de 30 pagamentos, aqui coloquei até 5 só, né? Ok? Pós-antecipados e consecutivos de acordo com a tabela SAC, no sistema de amortização constante. Fica afirmado que a taxa efetiva de juros permanece fixa em 4% ao mês, certo? 4% ao mês. É uma taxa considerável, certo? E ao longo de toda a vigência do contrato. Então, considerando aí estritamente as condições descritas acima, é correto afirmar que o valor do quinto pagamento, certo? Aqui, ó, a questão aqui do quinto pagamento, qual que seria aqui, né? Será 8.320? Será 16 mil? Será 16.320 ou 17.600, certo? Aqui para fazer a questão aqui dos pagamentos aqui. Então, eu vou deixar isso aqui com vocês, tá bom? Vocês poderem fazer aqui seus cálculos aqui específicos aqui dos 4% aqui, qual que vai ser o valor aqui da amortização que vai ser utilizada, ok? E aqui, ó, juros aqui com a questão dos 4% aqui.
Ah, beleza. Pessoal, temos aí alguma pergunta aí específica? Lisa, Carla, Aline. Tá tranquilo, professor. É? Vou ir aqui com vocês aqui embaixo aqui. Que inclusive essa prestação aqui, vou somar esse aqui com esse de cá. Que não estava o cálculo aqui, ó. Vamos voltar aqui nesse outro aqui, né? Quais as opções que a gente tem aqui? Estritamente, distrita pagamento, ó. Vamos colocar aqui, ó. Pagamento. Certo? Esse aqui é o pedido aqui. 8.320? Não. 8.320 são os juros. 16.000? Também não. 16.320? Sim. 16.320. Aqui. Esse aqui seria o valor aqui. E o outro, 17.600. Não, 17.600 é do primeiro mês, tá certo. 17.600 do primeiro mês. Mas eu quero aqui o pagamento do quinto pagamento, quinto andar. Então, esse aqui, ó, 16.320. Beleza? Acho que agora ficou aqui certinho aqui. Beleza, então, pessoal, nós vamos encerrar aqui essa parte. Estou aqui à disposição. Se tiver mais alguma pergunta. Colocar esse material aqui. Eu vou pedir à professora Josmária, vocês têm já um grupo aqui dessa equipe aqui, da turma de vocês, não tem aqui pelo Teams? Temos sim. Professor, eu queria perguntar uma coisa. É que eu Sim. só consegui entrar na aula no final. Aí vai estar disponível nesse mesmo chat, né? A aula gravada. A aula gravada, ela fica aqui nesse chat aqui, tá? Obrigada. Ele fica aqui nesse... Eu só consegui entrar agora. Tá. Eu vou, inclusive, tentar colocar aqui de uma vez, para eu não precisar aqui depois, ó. Eu vou colocar aqui a apresentação de hoje, tá bom? Já coloco aqui a apresentação aqui de hoje aqui. Vou colocar aqui também. Ó, agora confirma aí para mim se vocês conseguem abrir a apresentação. Da outra vez lá, a gente não conseguiu abrir aquela parte lá, né, do... Deu para abrir sim, professor. Ótimo, ótimo. Agora deixa eu fazer aqui uma outra parte aqui. A gente tem que fazer tudo para poder facilitar para vocês aqui. Deixa eu facilitar aqui. Isso. Eu copiei aqui e vou colar aqui na planilha de Excel, que aí vocês vão conseguir ficar com a planilha
e ficar com a questão que foi colocada. Vou mostrar aqui para vocês o que eu fiz aqui, certo? Eu acho que isso aqui vai facilitar aqui para vocês, ó. Eu peguei aqui e coloquei aqui no Excel, tá bom? Aqui a planilha. Eu não fiz até o mês 30, tá? Mas coloquei aqui e já fica aqui para vocês direitinho. Combinado aqui? Certinho. Obrigada. Então tá. Então eu vou pegar e vou colocar aqui nesse chat também, tá? Eu coloco aqui agora para vocês aqui, tá? Vou encerrar aqui a gravação e aí a gente nós nos encontramos aí mais para frente. Também fico à disposição aí de vocês, tá? Muito obrigado, então, Melissa, Carla, Aline, Angel, né? Angel, assim que eu parar aqui a gravação, Angel vai ficar aqui, ó, já vai aparecer aqui